Você sabia que existem certos animais mencionados nas Sagradas Escrituras que podem atrair prosperidade, bênçãos e boa fortuna para o seu lar? Não importa quanto você já tenha tentado melhorar sua situação econômica ou quantas vezes tenha buscado atrair a boa sorte para a sua vida, é comum encontrar obstáculos que parecem intransponíveis. E o curioso é que a resposta pode estar mais perto do que você imagina. Neste conteúdo, exploraremos 4 animais que, segundo uma interpretação profunda da Bíblia, não são apenas criaturas de Deus, mas também canais de bênção e prosperidade. Além disso, daremos conselhos sobre como reconhecer esses mensageiros divinos e aproveitar sua presença da melhor maneira. Você poderia transformar seu relacionamento com esses seres em uma oportunidade de mudar sua vida e atrair abundância. Que Deus o abençoe por nos apoiar. Desejar prosperidade e boa sorte para o nosso lar é algo natural. Todos queremos um espaço onde a abundância flua e as bênçãos se multipliquem. Mas o que muitos desconhecem é que a Bíblia nos fala de certos animais que têm um significado espiritual profundamente ligado à prosperidade. Eles não são amuletos nem objetos de superstição, mas criaturas que Deus usou ao longo da história bíblica como símbolos e instrumentos de sua bênção. Na palavra de Deus, nada acontece por acaso. Cada detalhe, cada menção de animais ou elementos naturais tem um propósito e uma mensagem para nós. É importante esclarecer que buscar sinais nesses animais não se trata de superstição nem de práticas contrárias à fé verdadeira. É, na verdade, reconhecer como Deus estabeleceu paralelos e lições em sua criação que podem se refletir em nossa vida cotidiana. Como diz Romanos 10, versículo 12, porque o mesmo que é Senhor de todos é rico para com todos os que o invocam. Deus deseja nos abençoar abundantemente, mas muitas vezes ignoramos os sinais e os mensageiros que Ele designou para nos guiar rumo a essa abundância. Devemos entender que a verdadeira prosperidade não é apenas material, mas também espiritual. Quando falamos desses animais que atraem dinheiro e boa sorte, estamos, na verdade, nos referindo às qualidades espirituais que eles representam. Qualidades que, quando incorporadas em nossa vida, podem abrir portas de bênção. Provérbios 10, versículo 22, nos lembra que a bênção do Senhor é a que enriquece, e Ele não acrescenta dores com ela. Essa bênção pode se manifestar de várias formas e, às vezes, chega precedida por sinais que precisamos aprender a reconhecer. Em muitas ocasiões, você pode ter visto esses animais perto de sua casa, em seus sonhos ou em situações significativas, sem perceber que poderiam ser mensageiros enviados para lhe transmitir algo importante. Talvez você tenha sentido uma conexão especial com algum deles, sem saber que essa afinidade pode ter um significado mais profundo para sua vida e sua prosperidade. Como nos diz o Salmo 19, versículo 2. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Assim também Deus pode usar diferentes elementos de sua criação para nos falar, incluindo esses 4 animais especiais. Esses mensageiros divinos não chegam por acaso. A Bíblia nos mostra que Deus usou animais em momentos cruciais para comunicar mensagens ou cumprir propósitos. Pensemos no corvo que alimentou Elias, na pomba que trouxe a Noé um ramo de oliveira, ou na jumenta que falou a Balaão. Todos esses casos demonstram que os animais podem ser instrumentos divinos com propósitos específicos na vida das pessoas escolhidas, como diz Isaías 43, versículos 19 e 20. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não a reconheceis? Agora abrirei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as filhas do avestruz. A chave para receber as bênçãos associadas a esses animais é o discernimento espiritual.
precisamos desenvolver uma sensibilidade que nos permita enxergar além do óbvio e reconhecer a mão de Deus agindo através de sua criação. Como nos ensina Hebreus 5, versículo 14. O alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo uso, têm as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem quanto o mal. Da mesma forma, precisamos exercitar nosso discernimento para reconhecer esses sinais de prosperidade. Agora, vou revelar o primeiro desses animais mencionados nas Escrituras, cuja presença pode transformar a energia do seu lar e lhe abrir portas de prosperidade que até agora estiveram fechadas. Trata-se da formiga, pequena mas poderosa. Essa criatura aparentemente insignificante guarda segredos de abundância e prosperidade que poucos entenderam completamente. A Bíblia menciona especificamente este animal em relação direta à prosperidade e à boa administração dos recursos, uma mensagem que continua relevante para nossas vidas hoje. Em Provérbios 6, versículos 6 a 8, encontramos uma referência direta a esse pequeno, mas significativo animal. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e sê sábio. Ela não tendo superior, nem oficial, nem governante. No verão prepara o seu pão e ajunta o seu mantimento na colheita. Essa menção não é por acaso. Deus está apontando a formiga como um exemplo de laboriosidade, previsão e sabedoria, qualidades diretamente vinculadas à prosperidade material. A mensagem é clara. Se quisermos atrair abundância para a nossa vida, devemos observar e aprender com esse pequeno mestre. Talvez você tenha visto formigas perto de sua casa ou em seu jardim, sem compreender a mensagem profunda que elas traziam. Muitas pessoas as consideram um incômodo e tentam eliminá-las. Mas de uma perspectiva bíblica, sua presença pode indicar algo muito mais significativo. Podem ser um lembrete divino de princípios fundamentais para a prosperidade que você precisa incorporar em sua vida. Nestes tempos de incerteza econômica, a formiga nos lembra virtudes essenciais que nunca saem de moda. Quando observamos as formigas, percebemos que elas nunca trabalham sozinhas. Sempre atuam em comunidade, com um objetivo comum e um sistema perfeitamente organizado. Essa é uma poderosa lição sobre a importância da comunidade e da colaboração para alcançar a prosperidade. Eclesiastes 4, versículos 9 e 10, nos diz: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. As formigas nos ensinam que a verdadeira prosperidade não é individualista, mas comunitária. Outro aspecto fascinante das formigas é sua extraordinária capacidade de levantar pesos muito maiores do que seu próprio tamanho, o que simboliza como a fé pode nos permitir superar cargas e obstáculos aparentemente impossíveis. Jesus nos disse em Mateus 17, versículo 20: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. As formigas nos lembram que não importa o quanto nos sintamos pequenos ou quão grandes sejam nossos problemas financeiros, com fé e determinação podemos superá-los. A formiga também é conhecida por sua incrível persistência. Nada a detém quando decide alcançar seu objetivo, nem obstáculos, nem distâncias, nem condições adversas. Essa qualidade é essencial para quem busca prosperidade e bênção financeira. Como nos recorda Gálatas 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Muitas pessoas não alcançam a prosperidade simplesmente porque desistem cedo demais. As formigas nos ensinam o valor da persistência constante e disciplinada. Algo particularmente significativo é a forma como as formigas se preparam para o futuro.
Elas nunca vivem apenas para o momento presente. Estão sempre trabalhando com uma visão de longo prazo, armazenando para os tempos difíceis. Essa previsão é um princípio bíblico fundamental para a prosperidade, como vemos em Provérbios 21, versículo 20. Há tesouro precioso e azeite na casa do sábio, mas o homem insensato os esgota. As formigas nos ensinam a importância da poupança, do investimento e do planejamento financeiro, não como manifestação de ansiedade, mas como exercício de sabedoria. Há quem assegure que, quando as formigas entram em sua casa seguindo um padrão ordenado, é um sinal de que a prosperidade está prestes a chegar. Essa crença tem certa base no princípio bíblico de que a ordem atrai bênção, como sugere 1 Coríntios 14, versículo 33. Porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Se você notar uma fileira ordenada de formigas em sua casa, em vez de encará-las como uma praga, pode interpretá-las como um lembrete divino sobre a importância da ordem e da disciplina para atrair abundância. Você já se perguntou por que a formiga é tão próspera apesar de seu tamanho? A resposta está em sua mentalidade de abundância. Você nunca verá uma formiga preocupada com escassez ou limitações. Elas sempre agem com a certeza de que há o suficiente para todas e de que, trabalhando juntas, podem realizar qualquer coisa. Essa mentalidade está alinhada com o que Paulo nos ensina em Filipenses 4, versículo 19. E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. As formigas nos convidam a abandonar a mentalidade de escassez e abraçar a abundância que Deus promete. Outro aspecto notável das formigas é que elas continuam trabalhando mesmo quando ninguém as supervisiona. Sua ética de trabalho não depende de reconhecimento externo, mas de uma motivação interna. Esse princípio é fundamental para a prosperidade genuína, como nos lembra Colossenses 3, versículo 23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. As pessoas verdadeiramente prósperas não trabalham apenas pelo pagamento ou pelo reconhecimento, mas porque entendem o valor intrínseco do trabalho bem feito. Quando uma formiga encontra alimento, ela imediatamente retorna à sua comunidade para compartilhar a boa notícia e guiar as demais até o recurso. Essa generosidade em compartilhar bênçãos é um princípio espiritual poderoso. Lucas 6, versículo 38 nos diz: Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos deitarão no regaço. Porque com a medida com que medirdes, também vos medirão de novo. As formigas nos ensinam que a verdadeira prosperidade não se acumula de forma egoísta, ela flui e se compartilha. Observe como as formigas lidam com a adversidade. Quando seu túnel desmorona ou seu caminho é bloqueado, elas imediatamente começam a reconstruir sem se queixar ou lamentar. Essa resiliência é essencial para uma prosperidade duradoura. Tiago 1, versículo 12 nos diz: Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. As formigas nos lembram de que os reveses econômicos não são o fim do caminho, mas oportunidades para reconstruir com mais sabedoria. Da próxima vez que você vir formigas perto de sua casa, em vez de considerá-las um incômodo, pode vê-las como mensageiras divinas que recordam princípios essenciais para a prosperidade. Sua presença pode indicar que você precisa incorporar mais diligência, planejamento, trabalho em equipe ou persistência em sua vida. Se você tem lutado financeiramente ou enfrentado obstáculos para alcançar a prosperidade, observe as formigas atentamente. Elas podem ter exatamente a mensagem de que você precisa neste momento. Em muitas culturas, as formigas são consideradas um símbolo de boa fortuna, particularmente quando aparecem no lar
seguindo linhas organizadas, em vez de se dispersarem caoticamente. Isso se alinha ao ensinamento bíblico de que a ordem e a disciplina atraem bênçãos. Se você notar formigas formando linhas ordenadas em sua casa, em vez de encarar isso como um problema, pode considerar como um sinal de que a prosperidade está a caminho, desde que você incorpore em sua vida os princípios que elas representam. Para atrair a bênção associada às formigas, é importante não apenas reconhecer sua presença, mas também aplicar ativamente as lições que elas representam. Comece avaliando sua própria vida. Você é diligente como a formiga? Está planejando para o futuro? Trabalha em comunidade e colaboração? Persiste apesar dos obstáculos? Se não, este pode ser o momento de realinhar seus hábitos e atitudes a esses princípios bíblicos fundamentais para a prosperidade. Assim como as formigas constroem elaborados sistemas de túneis subterrâneos, você também pode estar construindo os alicerces de sua prosperidade futura. Cada ato de diligência, cada decisão sábia de poupar, cada esforço persistente é como mais um túnel na sua estrutura de bênção. Embora os resultados possam não ser visíveis imediatamente, algo significativo está se desenvolvendo abaixo da superfície. Provérbios 13, versículo 11 diz: A riqueza de procedência vã diminuirá, mas quem a ajunta com o próprio trabalho a aumentará. As formigas nos ensinam o valor da acumulação gradual e constante. Uma prática que pode ajudá-lo a atrair a prosperidade associada às formigas é observá-las regularmente, como uma forma de meditação espiritual. Reserve alguns minutos por dia para contemplar como elas trabalham e se lembrar dos princípios que representam. Isso pode servir como um âncora para sua própria disciplina e foco nos princípios bíblicos de prosperidade. Você também pode usar a imagem da formiga como um lembrete visual em seu local de trabalho ou em casa, ajudando a manter o foco nessas virtudes. Agora passemos ao segundo animal mencionado nas Escrituras, cuja presença está associada à prosperidade e às bênçãos materiais: a abelha. Um ser cuja laboriosidade e produtividade foram reconhecidas ao longo da história como símbolos de abundância e doçura na vida. Embora as referências diretas às abelhas na Bíblia sejam limitadas, seu simbolismo é profundo e significativo, especialmente quando se trata de entender os princípios divinos da prosperidade e da provisão. Em Provérbios 16, versículo 24, encontramos uma referência direta ao mel, produto das abelhas. Palavras agradáveis são como o favo de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. Essa referência liga a doçura do mel à saúde e ao bem-estar, mostrando que a prosperidade não é apenas a acumulação de riquezas, mas também saúde e bem-estar integral. Também na história de Sansão, encontramos um enxame de abelhas que produziu mel no corpo de um leão morto, de onde surgiu o enigma da doçura que saiu da força. A terra prometida, para onde Deus conduziu os israelitas, foi descrita repetidamente como uma terra que mana leite e mel. Êxodo 3, versículo 8. Por isso desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios e fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Essa descrição não é acidental. O mel produzido pelas abelhas representava a abundância e a doçura da vida que Deus preparou para seu povo. Quando as abelhas aparecem perto de sua casa, elas podem ser um lembrete dessa promessa divina de levá-lo à sua própria terra de abundância. Algo fascinante sobre as abelhas é sua extraordinária capacidade de transformação. Elas pegam o néctar simples das flores e o convertem em mel, um alimento não apenas delicioso, mas também medicinal e de fácil preservação. Essa capacidade transformadora nos mostra como Deus pode pegar os recursos simples que lhe oferecemos e multiplicá-los, transformando-os em algo muito mais valioso, como nos recorda
a multiplicação dos pães e peixes. As abelhas nos ensinam que, com a bênção de Deus, o pouco pode se tornar muito. As abelhas também são conhecidas por sua incrível organização e estrutura social. Cada abelha tem uma função específica e todas trabalham juntas para o bem comum da colmeia. Essa organização reflete os princípios bíblicos do corpo de Cristo, descritos em 1 Coríntios 12, onde cada membro tem uma função específica, mas todos trabalham unidos para um propósito comum. As abelhas nos lembram que a verdadeira prosperidade não vem do esforço isolado, mas da colaboração estruturada e do cumprimento fiel do nosso propósito único. Você já notou que, ao contrário de muitos outros insetos, as abelhas não destroem nada para obter seu alimento? Elas retiram o néctar das flores sem danificá-las e ainda as ajudam através da polinização. Esse modelo de coleta, que beneficia todos os envolvidos, reflete os princípios bíblicos de prosperidade justa, como vemos em Provérbios 10, versículo 2. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. As abelhas nos ensinam que a verdadeira prosperidade não explora nem prejudica os outros, mas cria um ciclo de benefício mútuo. A produção de mel pelas abelhas requer paciência e constância. Uma abelha deve visitar milhares de flores para produzir apenas uma colherzinha de mel. Esse processo nos lembra o ensinamento de Gálatas 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Muitas pessoas não experimentam prosperidade porque buscam resultados imediatos e desistem antes de a colheita chegar. As abelhas nos ensinam o valor da constância e do acúmulo gradual como caminho para a abundância. Quando as abelhas zumbem juntas, elas produzem uma vibração que tem sido associada à cura e ao bem-estar. Esse zumbido pode nos lembrar da importância das palavras positivas e das declarações de fé. Provérbios 18, versículo 21 diz: A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Assim como o zumbido constante das abelhas produz mel, nossas palavras constantes de fé e afirmação podem produzir manifestações de prosperidade e bênção em nossa vida. Em muitas tradições, acredita-se que o surgimento de um enxame de abelhas perto do lar, sem agressividade, é um presságio de boa fortuna e prosperidade vindoura. Essa crença tem certa base no princípio bíblico de que Deus frequentemente envia sinais antes de manifestar suas bênçãos. Como vemos em Amós 3, versículo 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Se as abelhas aparecerem pacificamente perto de sua casa, isso pode ser um sinal de que a doçura e a abundância estão prestes a se manifestar em sua vida. Algo notável sobre as abelhas é que elas não apenas produzem mel para consumo imediato, mas também armazenam para o futuro, garantindo reservas para os tempos de escassez. Esse princípio de previsão e preparação é fundamental para a prosperidade duradoura, como nos ensina Provérbios 6, versículos 6 a 8. As abelhas nos lembram a importância de não consumir tudo no presente, mas de reservar e investir para o futuro, como parte de uma estratégia de prosperidade respaldada biblicamente. A estrutura hexagonal dos favos das abelhas é reconhecida como uma das formas mais eficientes na natureza, permitindo máxima resistência e capacidade de armazenamento com a menor quantidade de material. Essa eficiência nos lembra os princípios bíblicos de boa administração, como vemos na parábola dos talentos, onde o bom administrador faz uso eficiente dos recursos que lhe foram confiados. As abelhas nos ensinam que a verdadeira prosperidade não vem do desperdício, mas da administração sábia e eficiente de nossos recursos. Cada abelha, ao longo de sua vida, produz apenas cerca de 1/12 parte de uma colher de mel. Parece insignificante,
até entendermos que é a contribuição coletiva que cria a abundância. Esse princípio reflete o ensinamento de 2 Coríntios 8, versículos 14 e 15, onde Paulo fala sobre como a igualdade ocorre quando cada um contribui com o que pode, para que ninguém passe necessidade. As abelhas nos lembram de que nossas pequenas ações financeiras no dia a dia, aparentemente insignificantes, podem se acumular para criar uma abundância significativa. As abelhas também nos ensinam sobre o valor da especialização e do foco em nossa vocação única. As abelhas operárias, as nodrizas, a rainha, cada uma tem um propósito específico e permanece fiel a esse chamado. Essa especialização reflete os dons e chamados únicos descritos em Romanos 12. As abelhas nos lembram de que a prosperidade genuína não vem de tentar fazer tudo, mas de descobrir nosso dom único, nossa função específica no plano de Deus, e nos dedicar a isso com excelência. Você já reparou que, quando uma abelha encontra uma boa fonte de néctar, ela retorna à colmeia e faz uma dança especial para comunicar a localização às demais? Essa comunicação generosa reflete o princípio bíblico de compartilhar oportunidades e bênçãos, como vemos em Atos 20, versículo 35, recordando as palavras do Senhor Jesus que disse: "Mais bem-aventurado é dar que receber." As abelhas nos ensinam que a verdadeira prosperidade não é guardada de forma egoísta, mas compartilhada, permitindo que outros também prosperem. Em várias culturas antigas, o mel era considerado alimento de reis ou digno de ser oferecido às divindades. Isso nos lembra de que a prosperidade nos conecta à nossa identidade real como filhos do Rei dos Reis, como nos diz 1 Pedro 2, versículo 9. Vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. As abelhas e seu mel nos lembram de que somos chamados a uma vida de abundância e prosperidade como parte de nossa herança real em Cristo. A presença de abelhas perto de sua casa pode, então, ser um lembrete desses princípios divinos de prosperidade. Se você vir abelhas por perto, pare um instante para refletir. Elas estão tentando lhe comunicar algo sobre sua própria produtividade, sua capacidade de transformação, sua necessidade de comunidade ou sua vocação única? Talvez sua presença seja um lembrete de que a terra que mana leite e mel não é apenas uma promessa histórica para Israel, mas uma realidade espiritual disponível para você hoje. Para receber as bênçãos associadas às abelhas, é importante não apenas observá-las, mas também imitar suas virtudes. Comece examinando sua vida. Você está transformando recursos simples em algo de maior valor? Está trabalhando em comunidade e se comunicando com os outros? Está sendo paciente e constante em seus esforços? Essas qualidades não são apenas características das abelhas, mas princípios espirituais que, quando aplicados, atraem prosperidade e abundância. Algumas pessoas notaram que, quando as abelhas constroem um favo perto de sua casa, sem representar uma ameaça, seguem-se períodos de abundância financeira inesperada. Isso pode ser explicado pela perspectiva de que as abelhas nos sensibilizam para os princípios de prosperidade divina. Sua presença nos torna mais conscientes da importância da diligência, da comunidade, do foco e da transformação. Princípios que, quando aplicados conscientemente, produzem resultados tangíveis de prosperidade. Assim como as abelhas produzem não apenas mel, mas também cera, própolis e outros produtos valiosos, a verdadeira prosperidade bíblica é multidimensional. Não se trata apenas de dinheiro, mas também de saúde, relacionamentos saudáveis, propósito e paz interior. As abelhas nos lembram de que a abundância genuína atinge todas as áreas de nossa vida, como diz 3 João 1, versículo 2. Amado,
Desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. A presença de abelhas pode indicar que é hora de buscar uma prosperidade integral, não apenas financeira. Agora passemos ao terceiro animal mencionado nas Escrituras, cuja presença está associada à prosperidade e às bênçãos divinas: a pomba. Uma ave que aparece em momentos cruciais ao longo de toda a narrativa bíblica, cujo simbolismo é profundamente significativo. Desde Gênesis até o Novo Testamento, a pomba tem sido mensageira divina e símbolo da presença do Espírito de Deus. Sua conexão com a prosperidade e a bênção é tanto direta quanto simbólica. A primeira aparição significativa da pomba na Bíblia está na história de Noé, quando essa ave foi enviada para descobrir se as águas do dilúvio haviam baixado. Gênesis 8, versículos 8 a 12, conta como a pomba voltou com uma folha de oliveira no bico, sinal de que a vida e a esperança haviam retornado à terra. Esse relato nos mostra a pomba como mensageira de novos começos e renovação, um sinal de que as dificuldades passaram e um tempo de restauração e prosperidade está por vir. No Cântico dos Cânticos, o amado descreve repetidamente sua amada como uma pomba. Cântico dos Cânticos 5, versículo 2. Abre-me, minha irmã, minha amada, minha pomba, minha imaculada. Essa associação liga a pomba ao amor divino, à beleza e ao favor especial. No contexto da prosperidade, isso sugere que onde há amor e favor divino, a bênção material também flui, como nos lembra o Salmo 5, versículo 12. Pois tu, Senhor, abençoas o justo. Tu o cercas do teu favor como de um escudo. A pomba simboliza esse favor que precede a prosperidade. Talvez o momento mais significativo em que a pomba aparece nas Escrituras seja no batismo de Jesus, quando o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. Mateus 3, versículo 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Essa manifestação mostra que a pomba representa a presença do Espírito Santo e nos lembra de que a verdadeira prosperidade vem quando o Espírito de Deus repousa sobre nós. Você já notou que as pombas têm uma capacidade extraordinária de encontrar o caminho de volta para casa, mesmo a grandes distâncias? Essa habilidade de orientação nos fala de direção divina e discernimento espiritual, qualidades essenciais para a prosperidade genuína. Provérbios 3, versículos 5 e 6, nos diz: Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. As pombas nos lembram de que a verdadeira prosperidade vem quando seguimos a direção divina, e não nossos próprios planos. Em Levítico e em outras passagens, vemos que as pombas eram oferecidas em sacrifício, principalmente por aqueles que não podiam pagar animais mais caros. Isso nos mostra que Deus aceita nossas ofertas, independentemente de seu valor material, desde que venham de um coração sincero. Como vemos na história da viúva e suas 2 pequenas moedas, em Lucas 21, versículos 1 a 4. As pombas nos lembram de que a prosperidade divina não depende de quanto possuímos, mas de nossa atitude de gratidão e generosidade com aquilo que temos. As pombas são conhecidas por sua fidelidade ao parceiro, permanecendo com o mesmo companheiro por toda a vida. Essa lealdade reflete a fidelidade de Deus para conosco e a importância de nossa fidelidade para com Ele, especialmente em assuntos financeiros. Malaquias 3, versículo 10, nos convida a provar a fidelidade de Deus. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós tanta bênção,
que dela vos advenha a maior abastança. As pombas nos lembram de que a prosperidade surge de relacionamentos fiéis e de compromissos honrados. Outra característica notável das pombas é que elas constroem seus ninhos em lugares altos, como penhascos e montanhas, simbolizando uma perspectiva elevada e um local de segurança. Isso nos lembra Isaías 33, versículo 16. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu refúgio. O seu pão lhe será dado e as suas águas serão certas. As pombas nos ensinam que a verdadeira prosperidade vem quando elevamos nossa perspectiva, vivendo a partir de uma posição de segurança em Deus, em vez de ansiedade por nossas necessidades materiais. Em muitas culturas e tradições, considera-se que a chegada inesperada de uma pomba branca à sua casa seja um presságio de boas notícias e prosperidade vindoura. Essa crença tem certa base no simbolismo bíblico da pomba como mensageira de boas novas. Assim como a pomba trouxe a Noé a notícia de que a terra estava seca, sua presença perto do seu lar pode indicar que um período de renovação e restauração está para começar em sua vida, especialmente se você estiver passando por dificuldades financeiras. As pombas também são conhecidas por produzir uma substância chamada leite de pomba, uma secreção nutritiva com a qual alimentam seus filhotes. Esse fenômeno único nos fala da provisão sobrenatural de Deus, como vemos na história do maná ou em 1 Reis 17, onde Elias foi alimentado por corvos. As pombas nos lembram de que Deus tem maneiras de prover além do nosso entendimento natural. Como diz Filipenses 4, versículo 19. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Você já observou que as pombas são extraordinariamente corajosas, apesar de sua aparência dócil? Elas são capazes de voar grandes distâncias, enfrentar condições climáticas adversas e encontrar alimento em ambientes desafiadores. Essa coragem nos lembra Josué 1, versículo 9. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. As pombas nos ensinam que a prosperidade verdadeira requer ousadia para empreender novos caminhos, assumir riscos calculados e perseverar apesar das circunstâncias. As pombas nos lembram de que a verdadeira prosperidade floresce em ambientes de paz, tanto interna quanto externa, e que cultivar a paz em nossos relacionamentos e em nosso entorno é uma forma de preparar o terreno para a abundância material. Algo fascinante sobre as pombas é sua extraordinária capacidade de se multiplicar e prosperar em diversos ambientes, desde desertos até cidades modernas. Essa adaptabilidade e fertilidade nos lembra a promessa de Deus em Gênesis 1, versículo 28. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. As pombas nos ensinam que a verdadeira prosperidade inclui a multiplicação e a expansão de nossos recursos quando estamos alinhados com o propósito divino. Na história do dilúvio, é significativo que Noé tenha enviado primeiro um corvo, que não retornou, e depois uma pomba, que voltou. Isso nos fala sobre discernimento espiritual e a importância de escolher os mensageiros corretos em nossa vida. Enquanto o corvo representa a autossuficiência e a independência, a pomba simboliza a dependência de Deus e o retorno à fonte. As pombas nos lembram de que a verdadeira prosperidade não vem devagar independentemente, mas de manter uma conexão constante com nossa fonte divina. As pombas têm um voo característico e reconhecível, com movimentos suaves e graciosos. Esse voo único nos fala da graça divina que sustenta a nossa prosperidade. Efésios 2, versículo 8, diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus.
As pombas nos lembram de que a verdadeira prosperidade não vem principalmente de nossos esforços, mas da graça e do favor imerecido de Deus operando em nossas vidas. Quando as pombas constroem seu ninho, fazem-no com materiais simples, mas criam um lar eficiente e funcional. Essa simplicidade nos lembra as palavras de Jesus em Mateus 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. As pombas nos ensinam que a verdadeira prosperidade não vem de acumulação excessiva ou complexidade, mas de dar prioridade ao que é espiritual e confiar que Deus acrescentará o que for necessário para nosso bem-estar material. Você já percebeu que as pombas têm uma notável capacidade de encontrar alimento, mesmo em ambientes aparentemente escassos? Essa habilidade nos fala da providência divina, que age mesmo em tempos de escassez. Filipenses 4, versículos 11 e 12, Paulo diz: Não digo isso por necessidade, pois já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. As pombas nos ensinam que a verdadeira prosperidade inclui a capacidade de encontrar sustento e contentamento em qualquer circunstância. Em muitas tradições, acredita-se que ter um ninho de pombas perto de sua casa, sem que isso represente um incômodo, seja um sinal de bênção e proteção divina sobre o lar. Isso tem base no simbolismo bíblico em que as pombas representam a presença do Espírito Santo. O Salmo 91, versículo 4, diz: Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A presença de pombas pode ser um lembrete de que o Espírito de Deus está cobrindo seu lar, e com ele vem toda a provisão. A comunicação entre pombas é fascinante. Elas utilizam arrulhos suaves e consistentes para se manter conectadas. Essa forma de comunicação nos lembra a importância de manter uma conversa constante com Deus por meio da oração. 1 Tessalonicenses 5, versículo 17, nos diz: Orai sem cessar. As pombas nos ensinam que a prosperidade genuína flui quando mantemos comunicação constante com Deus, não apenas pedindo, mas também ouvindo e recebendo sua direção para nossas decisões financeiras e materiais. O som arrulhador das pombas tem um efeito calmante e relaxante para quem o escuta. Isso nos lembra Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. As pombas nos ensinam que a verdadeira prosperidade inclui uma mente tranquila e confiante, livre da ansiedade pelas necessidades materiais. Para receber as bênçãos associadas às pombas, é importante não apenas reconhecer sua presença, mas também incorporar suas virtudes em nossa vida. Reflita: você está vivendo com a paz, a fidelidade e a direção divina que elas representam? Está dependente do Espírito Santo como seu guia e provedor? Essas virtudes espirituais são a base da prosperidade genuína e duradoura que transcende as flutuações econômicas. Algumas pessoas observaram que, depois de períodos de oração intensa e busca espiritual, uma pomba aparece perto de sua casa ou local de trabalho, permanecendo por um tempo significativo. Isso pode ser interpretado como uma confirmação divina de que suas orações foram ouvidas e de que um período de restauração e provisão está para começar. Como foi com Noé, a pomba pode ser um mensageiro divino, indicando que as águas da dificuldade estão retrocedendo e um novo começo está no horizonte. A presença pacífica de pombas em seu entorno pode ser também um convite a cultivar mais profundamente os frutos do Espírito, como os encontramos em Gálatas 5, versículos 22 e 23.
mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Esses frutos espirituais criam o fundamento interno para a prosperidade externa. Quando eles estão presentes em nossa vida, naturalmente atraímos oportunidades, relacionamentos e recursos que contribuem para a nossa provisão material. Agora passemos ao quarto animal mencionado nas Escrituras, cuja presença está associada à prosperidade e à bênção divina, a ovelha. Um animal que aparece desde Gênesis até Apocalipse, cujo simbolismo é central na teologia bíblica, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A ovelha, e tudo o que se relaciona a ela, tem conexões profundas com a provisão divina, o sacrifício, a orientação e a abundância material e espiritual. A primeira oferta aceita por Deus nas Escrituras foi a de Abel, que trouxe dos primogênitos de suas ovelhas. Gênesis 4, versículo 4. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Essa conexão inicial estabelece um vínculo entre as ovelhas e o favor divino, mostrando que há uma relação especial entre esse animal e a aceitação e bênção de Deus, fator fundamental para a prosperidade. Ao longo do Antigo Testamento, vemos que a posse de rebanhos numerosos era considerada um sinal inequívoco de bênção e prosperidade divinas. Pensemos em Abraão, Isaque, Jacó e Jó, todos descritos como extremamente ricos em gado, particularmente em ovelhas. Gênesis 13, versículo 2. E Abrão era muito rico em gado, em prata e em ouro. Essa associação não é arbitrária. As ovelhas representam multiplicação, prosperidade e provisão constante. Quando as ovelhas se multiplicam perto de você, isso pode ser um sinal de multiplicação futura em suas finanças. Na linguagem bíblica, a expressão multiplicar-se como rebanho era comum para descrever uma prosperidade abundante. Jeremias 33, versículo 12 diz: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Ainda neste lugar deserto, sem homem nem animal, e em todas as suas cidades, haverá morada de pastores que façam repousar os rebanhos. Essa imagem de rebanhos se multiplicando aparece consistentemente como uma manifestação visível da bênção divina. A presença de ovelhas ou imagens de ovelhas perto de você pode ser um lembrete divino dessa promessa de multiplicação. O próprio Jesus utilizou a ovelha como exemplo principal em muitas de suas parábolas e ensinamentos, chamando a si mesmo de o bom pastor. João 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Essa metáfora nos recorda que, sob a orientação do bom pastor, nada nos faltará, como promete o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. As ovelhas nos ensinam que a verdadeira prosperidade vem quando nos submetemos à guia divina e confiamos na provisão do nosso pastor. Algo fascinante sobre as ovelhas é que elas reconhecem a voz do seu pastor e o seguem exclusivamente. João 10, versículo 4. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque lhe conhecem a voz. Essa capacidade de discernimento nos lembra a importância de distinguir a voz de Deus entre tantas vozes que prometem prosperidade e riqueza. As ovelhas nos ensinam que a verdadeira prosperidade vem quando aprendemos a reconhecer e seguir a voz de Deus, ignorando as vozes enganosas que nos levariam a caminhos de riqueza aparente, mas ruína eventual. As ovelhas são notavelmente vulneráveis sozinhas, mas fortes em comunidade. Esse princípio nos fala sobre a importância da comunidade de fé para uma prosperidade genuína. Eclesiastes 4, versículos 9 a 12, nos lembra de que melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho.
e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. As ovelhas nos ensinam que a verdadeira prosperidade não é um assunto individual, mas comunitário, onde nos fortalecemos, apoiamos e protegemos mutuamente em nossa caminhada rumo à abundância. Uma característica notável das ovelhas é que elas produzem continuamente lã, que pode ser tosquiada sem feri-las, representando uma fonte renovável de recursos. Essa produção contínua nos fala da natureza renovável da bênção divina, como nos lembra 2 Coríntios 9, versículo 8. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. As ovelhas nos ensinam que a verdadeira prosperidade não é um evento único, mas um fluxo contínuo de provisão divina. Você já percebeu que as ovelhas têm a capacidade de transformar pastos simples em produtos de grande valor, como lã, leite e carne? Essa transformação nos fala do princípio bíblico da multiplicação, em que Deus toma nossas ofertas simples e as multiplica em bênção. Marcos 6 nos mostra como Jesus pegou 5 pães e 2 peixes e alimentou milhares. As ovelhas nos lembram de que Deus pode pegar o pouco que temos e transformá-lo em abundância que abençoe a muitos. Em muitas tradições, ver ovelhas pastando pacificamente em um sonho ou perto de sua casa é considerado um presságio de prosperidade e abundância futuras. Essa crença tem base no simbolismo bíblico, em que rebanhos tranquilos representam tempos de paz e prosperidade, como descreve o Salmo 65, versículos 9 a 13. Cobrem-se os campos de rebanhos e os vales vestem-se de espigas, exultam de alegria e cantam. A presença de ovelhas ou sua imagem pode lembrar você de que um tempo de restauração e abundância se aproxima. Ao contrário de outros animais, as ovelhas não acumulam reservas em seu corpo para tempos difíceis, mas dependem totalmente de seu pastor para guiá-las a pastos verdes e águas tranquilas. Essa dependência nos lembra Mateus 6, versículos 25 a 34, onde Jesus nos ensina a não andarmos ansiosos pelo que haveremos de comer ou vestir, mas a confiar que nosso Pai Celestial conhece nossas necessidades e as suprirá. As ovelhas nos ensinam que a verdadeira prosperidade flui quando abandonamos a ansiedade e confiamos inteiramente na provisão divina. A lã das ovelhas tem propriedades notáveis. Ela é quente mesmo quando molhada, repele água e pode absorver até cerca de 1/3 de seu peso em umidade sem parecer úmida. Essas qualidades únicas nos falam da capacidade da prosperidade divina de nos sustentar mesmo em tempos difíceis ou molhados da vida, como promete Isaías 43, versículo 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. As ovelhas nos lembram de que a provisão de Deus nos mantém e protege mesmo nas estações mais desafiadoras da vida. Na economia antiga, a posse de ovelhas era uma forma de riqueza tangível, mas também líquida. Podiam ser vendidas, trocadas ou usadas como pagamento. Essa flexibilidade nos fala de como a prosperidade divina vem de formas adaptáveis às nossas necessidades mutáveis, como promete Filipenses 4, versículo 19. E o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. As ovelhas nos ensinam que a verdadeira prosperidade não é rígida, mas flexível, adaptando-se às nossas necessidades em cada estação da vida. Para receber as bênçãos associadas às ovelhas, é importante não apenas reconhecer seu simbolismo, mas também incorporar suas virtudes em nossa vida. Reflita: você está seguindo fielmente a voz do seu pastor? Está vivendo em comunidade e em apoio mútuo com outros crentes? Está confiando inteiramente na provisão divina, em vez de acumular por ansiedade? Essas virtudes espirituais são fundamentais
para experimentar a genuína prosperidade que as ovelhas representam. Algumas pessoas notaram que, após períodos de oração focada em provisão e direção divina, imagens de ovelhas começam a aparecer em seu entorno de maneiras inesperadas, talvez em sonhos, conversas ou encontros reais. Isso pode ser interpretado como uma confirmação divina de que Deus está ouvindo suas orações e se preparando para manifestar sua provisão em sua vida, lembrando-o de que, sob os cuidados do bom pastor, nada lhe faltará. A imagem da ovelha na Bíblia culmina em Apocalipse, onde o Cordeiro de Deus é o centro da adoração e da vitória final. Isso nos lembra de que toda verdadeira prosperidade encontra sua fonte e propósito último em Cristo. Quando as ovelhas ou seu simbolismo aparecem em sua vida, pode ser um lembrete de que alinhar sua definição de prosperidade com os valores do reino é o caminho para uma abundância genuína e duradoura. Tendo explorado esses 4 animais mencionados nas Escrituras, as formigas, as abelhas, as pombas e as ovelhas, podemos ver um padrão claro. Cada um representa diferentes aspectos da prosperidade divina, desde a diligência e previsão das formigas, até a transformação e doçura das abelhas, desde a paz e direção espiritual das pombas, até a multiplicação e provisão constante das ovelhas. Esses animais nos oferecem lições complementares sobre como atrair e manter a prosperidade em nossa vida. É importante entender que esses animais não funcionam como amuletos da sorte. Sua presença em nossa vida é significativa não por algum poder místico inerente, mas pelas verdades espirituais que representam. Quando vemos uma formiga trabalhando diligentemente ou uma ovelha seguindo seu pastor, estamos recebendo lembretes divinos de princípios espirituais que, quando aplicados, atraem a verdadeira prosperidade para nossas vidas. Da próxima vez que você notar a presença de um desses animais perto de sua casa, não encare isso como mera coincidência. Pode ser uma mensagem divina, lembrando você de princípios fundamentais para a sua prosperidade. Talvez as formigas apareçam para lembrá-lo da importância da diligência e da previsão. As abelhas, para falar sobre transformação e trabalho comunitário. As pombas, para enfatizar a paz e a direção divina. Ou as ovelhas, para reforçar a confiança no pastor e em sua provisão. Quando você reconhece o significado espiritual desses animais, pode responder adequadamente à sua presença. Se vir formigas perto de casa, pode encarar isso como um convite a avaliar sua diligência e planejamento financeiro. Se notar abelhas, pode ser hora de considerar como você está transformando seus recursos simples em algo de maior valor. Se uma pomba aparecer repetidamente, isso pode convidá-lo a buscar mais paz e direção espiritual. E se as ovelhas, ou seu simbolismo cruzarem o seu caminho, você pode estar recebendo um lembrete de confiar plenamente na provisão do bom pastor. Você já se perguntou por que algumas pessoas experimentam mais prosperidade do que outras, apesar de terem recursos semelhantes? A diferença muitas vezes está na capacidade de reconhecer e aplicar os princípios espirituais representados por esses animais bíblicos. Aqueles que trabalham diligentemente como as formigas, que transformam recursos como as abelhas, que mantêm a paz interior como as pombas e que confiam plenamente como as ovelhas naturalmente atraem mais abundância para suas vidas. Não porque sejam mais merecedores, mas porque estão alinhados com os princípios divinos de prosperidade. Reconhecer o simbolismo desses animais é apenas o primeiro passo. O mais importante é incorporar seus ensinamentos em nossa vida diária. Devemos nos perguntar: estou sendo diligente e previsor como a formiga? Estou transformando e trabalhando em comunidade como a abelha? Estou cultivando paz e seguindo a direção divina como a pomba? Estou confiando completamente em meu pastor como a ovelha? Ao respondermos honestamente a essas perguntas, identificaremos áreas em que precisamos crescer para nos alinhar mais plenamente
com os princípios divinos de prosperidade. É fascinante notar que esses 4 animais representam um equilíbrio perfeito entre esforço humano e dependência divina. As formigas e as abelhas falam mais da nossa responsabilidade de trabalhar diligentemente e transformar recursos, enquanto as pombas e as ovelhas enfatizam nossa necessidade de paz, direção e confiança na provisão divina. Esse equilíbrio é essencial para a verdadeira prosperidade, que nunca é fruto apenas de nosso esforço, nem vem sem nossa participação ativa. Talvez você tenha focado demais em um aspecto e negligenciado os outros. Pode ser que você tenha trabalhado incansavelmente como uma formiga, mas esqueceu de confiar como uma ovelha. Ou talvez tenha esperado passivamente a provisão divina como uma ovelha, mas negligenciado a diligência da formiga. Esses 4 animais nos lembram da necessidade de uma abordagem holística que combine sabiamente trabalho e confiança, planejamento e fé, esforço e rendição. Algo notável sobre esses 4 animais é que eles aparecem em diferentes contextos e circunstâncias nas Escrituras, mas todos convergem para nos ensinar aspectos complementares da verdadeira prosperidade. Enquanto as formigas surgem nos textos sapienciais, ensinando-nos sabedoria prática para a vida diária, as abelhas estão vinculadas à terra prometida, símbolo de herança e bênção divinas. As pombas aparecem em momentos de transição e revelação espiritual, e as ovelhas são centrais nas narrativas de provisão, proteção e propósito divino. Essa diversidade de contextos mostra que a prosperidade bíblica toca todas as dimensões de nossa existência. Há algo que devemos esclarecer. Algumas pessoas interpretaram esses princípios de forma equivocada, pensando que a simples presença física desses animais garante prosperidade automática. Essa é uma compreensão superficial e quase supersticiosa da mensagem bíblica. O que realmente importa é reconhecer a mensagem espiritual que esses animais representam e permitir que essa mensagem transforme nossa mentalidade, atitudes e ações. A verdadeira prosperidade não vem pela presença de formigas em sua cozinha, mas por incorporar a diligência que elas representam em sua vida diária. Essa compreensão nos liberta de uma mentalidade supersticiosa e nos leva a uma fé madura, baseada em princípios espirituais. Quando vemos uma formiga, não devemos pensar magicamente que o dinheiro chegará automaticamente, mas perguntar: estou sendo tão diligente, organizado e previdente quanto esta pequena criatura? Quando observamos uma abelha, não é que ela tenha poderes místicos, mas que nos convida a refletir: estou transformando os recursos simples que Deus me deu em algo de maior valor? Estou trabalhando em comunidade para um bem maior do que apenas o meu? Para cada pessoa, esses animais podem trazer uma mensagem específica e personalizada para sua situação particular. Alguém que tenha sido impulsivo com suas finanças pode encontrar nas formigas um chamado à disciplina e ao planejamento. Outra pessoa que esteja isolada, tentando prosperar sozinha, pode ver nas abelhas um convite à colaboração e ao trabalho em equipe. Quem está sobrecarregado de ansiedade financeira pode, por meio das pombas, receber um lembrete de buscar paz e direção divina. E alguém desconfiado da provisão divina pode precisar da mensagem das ovelhas sobre confiar plenamente no pastor. É interessante notar que a Bíblia não menciona apenas o lado positivo desses animais, mas também adverte sobre excessos ou desequilíbrios. Provérbios 30, versículo 27, nos diz que os gafanhotos não têm rei, e ainda assim avançam todos em bandos. Isso nos lembra de que, embora a organização comunitária de formigas e abelhas seja admirável, sem a liderança divina correta, é possível organizar-se para propósitos destrutivos ou egoístas. Precisamos do equilíbrio que vem quando permitimos que Deus seja o rei de nossas atividades produtivas,
Se você tem lutado financeiramente apesar de seus esforços, talvez seja hora de avaliar se está incorporando os ensinamentos desses 4 animais de forma equilibrada. Pode ser que você tenha trabalhado duro como uma formiga, mas tenha negligenciado a transformação e o valor agregado da abelha. Talvez você tenha produzido como uma abelha, mas perdido a paz e a direção espiritual da pomba. Ou ainda, talvez você tenha seguido direções espirituais como a pomba, mas esquecido a confiança plena e a receptividade da ovelha. A prosperidade genuína requer equilíbrio entre esses 4 aspectos. Algo que esses 4 animais têm em comum é que todos aceitam sua natureza e seu propósito divino. As formigas não tentam ser abelhas, as abelhas não aspiram ser pombas, e as pombas não desejam ser ovelhas. Cada um opera plenamente dentro de seu design e propósito específico. Isso nos ensina que a prosperidade autêntica surge quando descobrimos e aceitamos nosso propósito único no plano de Deus, operando plenamente nele. Inveja, comparação e competição são inimigos da verdadeira abundância. Você já notou que esses animais também representam diferentes temporalidades? As formigas falam de planejamento de longo prazo, preparando-se para o futuro. As abelhas representam a transformação do presente, com seu trabalho diário. As pombas simbolizam momentos de transição e novos começos. E as ovelhas falam de uma confiança contínua e constante na provisão divina. Essa diversidade temporal nos ensina que a prosperidade genuína tem diferentes dimensões de tempo. Precisamos planejar para o futuro como as formigas, trabalhar diligentemente no presente como as abelhas, reconhecer momentos de transição como as pombas e manter uma confiança constante como as ovelhas. É fascinante que na economia antiga, esses 4 animais representassem diferentes níveis e tipos de riqueza. As formigas, embora não fossem posses em si, ensinavam princípios para preservar e administrar a riqueza. As abelhas e seu mel representavam certo luxo e doçura na vida, um nível além da mera sobrevivência. As pombas faziam parte da economia de sacrifícios e ofertas, representando nossa conexão com o divino, e as ovelhas constituíam a riqueza principal, tangível e reprodutiva. Esses diferentes níveis nos lembram de que a prosperidade bíblica é multidimensional, incluindo prudência financeira, doçura de vida, conexão espiritual e abundância reprodutiva. Quando esses 4 animais aparecem em nosso entorno, seja na realidade, em sonhos ou por meio de menções incomuns, podemos estar recebendo uma mensagem específica para a nossa situação atual. Se você tem orado por direção financeira e, de repente, começa a notar formigas de maneira extraordinária, isso pode ser um convite divino a examinar seus hábitos de diligência e planejamento. Se as abelhas aparecem de forma notável depois de você buscar orientação, pode ser um lembrete da importância de transformar e agregar valor ao que você já possui. Se as pombas cruzam seu caminho de maneira inusual, talvez você precise de mais paz e direção espiritual em suas decisões financeiras. E se as ovelhas ou seu simbolismo aparecem com destaque, pode ser um chamado a confiar mais plenamente na provisão do seu pastor. Se você sente que esses sinais são para você, não os ignore, mas também não os interprete mal. Eles não são sinais mágicos de boa sorte, mas convites a implementar princípios espirituais. Comece perguntando: Senhor, o que estás tentando me ensinar por meio deste animal? Que qualidade eu preciso desenvolver mais em minha vida para experimentar a prosperidade que tens para mim? Esse diálogo sincero com Deus o levará a compreender a mensagem específica que você está recebendo para a sua situação particular. A presença desses animais em sua vida também pode ter um propósito comunitário. Talvez não seja apenas para você, mas para que você possa compartilhar sabedoria e bênção com outros.
Deuteronômio 8, versículo 18, nos lembra: Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. O propósito final da prosperidade nunca é apenas nosso próprio benefício, mas a extensão da aliança de Deus e de sua bênção aos outros. Observe também que esses animais representam um ecossistema completo de prosperidade. As formigas trabalham no solo, as abelhas entre as flores, as pombas no ar e as ovelhas nos pastos. Essa diversidade de ambientes nos ensina que a verdadeira prosperidade opera em diferentes níveis e contextos da nossa vida, não apenas em nossa conta bancária. A prosperidade genuína se manifesta em nossa capacidade de planejar, em nossos relacionamentos, em nossa paz mental, em nossa conexão espiritual e em nossa confiança na provisão divina. Um foco exclusivo no aspecto financeiro perde a riqueza multidimensional que Deus deseja para nós. Outro aspecto fascinante é que esses animais representam diferentes ritmos de vida. As formigas são conhecidas por seu trabalho constante e intenso. As abelhas alternam entre coleta, processamento e descanso. As pombas têm momentos de voo e momentos de repouso. E as ovelhas alternam entre pastar, descansar e se deslocar para novos pastos. Esses diferentes ritmos nos ensinam que a prosperidade genuína inclui diferentes estações e ritmos. Precisamos de períodos de trabalho intenso, como as formigas, momentos de processamento e transformação, como as abelhas, períodos de elevação espiritual, como as pombas, e fases de descanso confiante, como as ovelhas. A verdadeira abundância não é apenas acumulação, mas fluxo. Como vemos nesses animais, as formigas estocam, mas também distribuem. As abelhas coletam, mas também produzem para os outros. As pombas recebem e levam mensagens, e as ovelhas consomem, mas também produzem lã, leite e mais ovelhas. Essa dinâmica de fluxo nos lembra Lucas 6, versículo 38. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, vos deitarão no regaço. Pois com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. A verdadeira prosperidade não é um lago estagnado, mas um rio que flui, recebendo e dando. Talvez o maior benefício de estudar esses 4 animais seja que eles nos ajudam a recalibrar nossa definição de prosperidade, afastando-a das definições materialistas e superficiais predominantes em nossa cultura. Esses animais nos convidam a ver a prosperidade como um fenômeno multidimensional que inclui trabalho significativo, contribuição comunitária, paz interior, direção divina e confiança na provisão de Deus. Essa abordagem holística nos liberta da armadilha de definir sucesso apenas em termos monetários, abrindo-nos a uma experiência mais rica e satisfatória da bênção divina. A história bíblica de José no Egito ilustra perfeitamente a integração dos princípios representados por esses 4 animais. José demonstrou a diligência e a previsão das formigas ao armazenar durante os 7 anos de abundância, a capacidade transformadora das abelhas ao converter uma situação de crise em oportunidade, a direção espiritual das pombas ao interpretar sonhos e discernir o plano divino, e a confiança das ovelhas no pastoreio divino, mesmo em circunstâncias dolorosas. O resultado foi uma prosperidade extraordinária que abençoou não apenas a ele, mas nações inteiras. Essa integração de princípios é o que produz uma prosperidade verdadeiramente impactante e duradoura. Ao longo das Escrituras, vemos que Deus frequentemente usa elementos da natureza para nos ensinar verdades espirituais. O próprio Jesus, em suas parábolas, utilizou sementes, solo, aves, peixes e muitos outros elementos naturais para ilustrar princípios do reino. Os 4 animais que exploramos, formigas, abelhas, pombas e ovelhas, continuam essa tradição,
oferecendo-nos lições tangíveis e observáveis sobre como funciona a prosperidade divina. Ao prestarmos atenção a esses mensageiros divinos e aplicarmos seus ensinamentos, veremos manifestar-se em nossa vida a promessa de Josué 1, versículo 8, onde Deus promete àqueles que meditam em sua palavra: então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Se você deseja experimentar maior prosperidade em sua vida, comece identificando qual desses 4 aspectos precisa ser mais desenvolvido na sua situação atual. Você precisa de mais diligência e previsão, como as formigas, ou de maior capacidade transformadora, como as abelhas? Talvez necessite de mais paz e direção espiritual, como as pombas, ou de mais confiança na provisão divina, como as ovelhas. Ao identificar e fortalecer especificamente o aspecto mais fraco, você criará um equilíbrio que naturalmente atrairá maior prosperidade para a sua vida. Também é importante reconhecer que diferentes estações da vida podem exigir um maior enfoque em diferentes aspectos. Há temporadas em que precisamos nos concentrar mais na diligência, formiga, momentos em que a transformação, abelha, é crucial, etapas em que a direção, pomba, é essencial, e períodos em que a confiança, ovelha, é o mais importante. A sabedoria está em discernir qual ênfase sua temporada atual exige e permitir que o Espírito Santo o guie para o equilíbrio adequado nesse momento específico. Enquanto você reflete sobre esses animais e seus ensinamentos, quero convidá-lo a uma simples oração que pode ajudá-lo a receber a prosperidade que Deus tem para você. Pai Celestial, obrigado pelo teu desejo de nos abençoar abundantemente. Obrigado por usar tua criação, até mesmo seres tão pequenos como as formigas e as abelhas, ou tão comuns como as pombas e as ovelhas, para nos ensinar princípios eternos de prosperidade. Peço que abras meus olhos espirituais para ver e reconhecer esses mensageiros divinos em minha vida. Dá-me discernimento para entender qual mensagem específica tu tens para mim na minha situação atual. Senhor, ajuda-me a desenvolver a diligência e a previsão da formiga, trabalhando fielmente e me preparando sabiamente para o futuro. Ensina-me a capacidade transformadora da abelha, para converter recursos simples em algo de maior valor e trabalhar em comunidade para um bem comum. Guia-me com a paz e a direção espiritual da pomba, mantendo-me conectado contigo e seguindo tua orientação em cada decisão. E dá-me a confiança plena da ovelha, descansando completamente na tua provisão e cuidado. Ajuda-me a manter um equilíbrio sábio entre esforço e confiança, entre trabalho e descanso, entre acumulação e generosidade. Mostra-me qual aspecto preciso desenvolver mais nesta temporada específica da minha vida, para experimentar a plenitude de bênção que tu desejas para mim. Obrigado, porque teu desejo é nos abençoar abundantemente. Como diz João 10, versículo 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Recebo agora, pela fé, a prosperidade multidimensional que tu tens para mim, não apenas financeira, mas também relacional, espiritual, emocional e um propósito pleno. Em teu nome, Jesus. Amém. Lembre-se de que Deus deseja sua prosperidade integral. A Bíblia diz, em 3 João, versículo 2, Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Essa prosperidade holística é o que os 4 animais que estudamos representam coletivamente. Ao prestar atenção a seus ensinamentos e aplicá-los em equilíbrio, você experimentará uma abundância que transcende o puramente material e toca cada dimensão da sua existência. Também é importante entender que a manifestação dessa prosperidade pode levar tempo. Assim como as formigas trabalham continuamente durante o verão para terem o suficiente no inverno, a implementação desses princípios requer paciência e consistência.
Não desanime se não vir resultados imediatos. Mantenha-se fiel a esses princípios e, com o tempo, você verá a provisão divina se manifestar em sua vida. Como nos lembra Gálatas 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Enquanto concluímos esta exploração dos 4 animais que atraem dinheiro e boa sorte ao seu lar, segundo uma interpretação profunda da Bíblia, quero encorajá-lo a manter seus olhos e coração abertos aos sinais divinos que o rodeiam. Deus usa constantemente sua criação para nos falar. Se estivermos atentos, o ouviremos. Talvez hoje mesmo uma dessas criaturas apareça em sua vida de forma significativa, trazendo exatamente a mensagem de que você precisa para o seu próximo nível de prosperidade. Enquanto você avança em seu caminho rumo a uma prosperidade integral, lembre-se das palavras de Jesus em Mateus 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando mantemos as prioridades corretas, buscando primeiro o reino de Deus, todos os aspectos de prosperidade representados por esses 4 animais fluem naturalmente para a nossa vida, como consequência de estarmos alinhados com o coração e o propósito de Deus. Obrigado por me acompanhar nesta jornada de descoberta e revelação espiritual. Se esta mensagem tocou seu coração, não deixe de compartilhá-la com alguém que pode estar buscando respostas sobre como atrair mais prosperidade para a sua vida. A verdadeira riqueza sempre cresce quando é compartilhada e se multiplica ao abençoar outros. Lembre-se de que esses princípios não são segredos que devemos guardar zelosamente, mas verdades que devemos compartilhar generosamente. Se você se sente inspirado a implementar esses princípios em sua vida, comece hoje mesmo. Identifique qual animal e quais qualidades você mais precisa em sua situação atual e dê um pequeno passo nessa direção. Talvez você precise estabelecer um plano de poupança como as formigas. Talvez seja a hora de transformar seus talentos em algo de maior valor, como as abelhas. Ou talvez você precise buscar mais direção divina, como as pombas. Ou simplesmente confiar mais plenamente na provisão do seu pastor, como as ovelhas. Seja qual for o seu próximo passo, dê-o com confiança, sabendo que Deus honra aqueles que aplicam diligentemente seus princípios. Que a sabedoria desses 4 animais bíblicos o guie em direção a uma prosperidade integral e que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Até nosso próximo encontro. Que a bênção de Deus se manifeste poderosamente em cada área de sua vida, para que você possa provar e comprovar que Ele é fiel para cumprir suas promessas de prosperidade a todos os que o amam e seguem seus caminhos.